Olá, pessoas. Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E vamos lá para o nosso 5º dia da nossa campanha do Ho Oponopono rumo à transformação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo pessoal dos conflitos. Sabe aquela circunstância que vive se repetindo em sua vida? Que muitas vezes só muda de personagens, mas você se vê novamente ligado a alguma situação conflituosa e você pensa, poxa, novamente eu estou passando por isso? Então hoje a gente vai abordar um pouquinho desse ciclo pessoal dos conflitos. O ciclo pessoal dos conflitos é um mecanismo que a gente cria sem parar o mesmo tipo de situações conflituosas devido às memórias erradas, né, que nós guardamos dentro da nossa criança interior. Então essa memória errada, ela começa geralmente produzindo na nossa vida pequenos desagrados, contrariedades, chateações, pequenos fracassos. E logo a gente esquece, a gente supera e esquece, e deixa de buscar a origem deles. Essa memória errada, ela fica viva na nossa mente. E algum tempo depois ela se manifesta de novo, produzindo a mesma situação, porém com uma frequência mais desagradável do que a anterior. Aí, novamente, se a gente negligencia, não busca a causa desse fato, ela vai se atenuando com o tempo e o problema vai aparecendo mais vezes e cada vez vai aparecendo de uma forma mais grave, mais forte. Ela acaba gerando conflitos que cada vez mais são intensos que os precedentes. E a gente negligenciando com os anos, eles vão se tornando mais violentos e cada vez mais poderosos, até causarem situações dramáticas, como os divórcios, os acidentes, as doenças graves, os lutos, os assaltos. Então aqui eu vou contar uma historinha de um caso que está descrito no livro, o grande livro do Ho Oponopono. Uma moça, ela se casou 2 vezes e se divorciou 2 vezes pela mesma razão. O marido batia nela. Após o 2º divórcio, ela passou a sair com um rapaz que também passou a agredi-la fisicamente. Sentindo repulsa pela comunidade masculina, ela foi morar sozinha com um filho, que por sua vez passou a bater nela também. Essa mulher, ela precisava entender que todas aquelas situações haviam sido geradas por uma memória errada que ela tinha dentro de si. E que era necessário apagar essa memória, se ela quisesse que esse tipo de situação nunca mais se repetisse. O que, claro, não justifica nem um pouco a atitude daqueles homens. Então, assim, a gente deve considerar também que se um apagamento tivesse sido realizado desde os primeiros acontecimentos agradáveis, em vez de esperar o drama, o fato mais grave do próprio filho agredi-la, teria sido evitado muitos transtornos. Por isso é muito importante que você pratique o Ho Oponopono diante de todos os aborrecimentos que ocorrem na sua vida. Desde uma simples mágoa, uma contrariedade, ou até mesmo quando a gente lembra de algo ruim que ocorreu, uma irritaçãozinha boba, uma má notícia que a gente recebe. Imediatamente a gente já deve começar a limpar essas memórias, para que não gere um agravamento com o tempo disso. O apagamento das memórias evita que ela volte um pouco mais tarde de maneira muito mais desagradável e violenta.
Os conflitos frequentemente voltam de forma cíclica, né? Um ciclo, com uma periodicidade diferente de acordo com as situações e as pessoas. Então, toda vez, embora a situação seja distinta, os conflitos ainda são da mesma natureza, porém cada vez mais violentos, como que se obrigassem a gente a se conscientizar de que tem dentro de si, de que temos dentro de si uma memória errada. Tipo, olha, um alerta, tá acontecendo isso, abre seu olho que tem alguma coisa que não tá bem. Aí você não faz nada, ignora, aí aparece outra coisinha, olha, é um alerta, tem alguma coisa que não vai bem. Então, muitas vezes a gente precisa levar aquele solavanco, aquele aprender pela dor, para poder acordar, né? Para a realidade, né? Geralmente, a origem do primeiro conflito pode ser bem mais antiga do que a gente imagina. Pode ser no dia do parto ou até durante a nossa vida intrauterina, né? E esse tipo de conflito é muito mais frequente do que a gente imagina. Durante a gravidez, a criança sente tudo o que a mãe vivencia. Os problemas do casal, violências físicas, psíquicas, medos, tristezas, o risco do aborto espontâneo. O feto, ele registra tudo. Além disso, quando da descoberta da gravidez, certos casais se perguntam se vão ter ou não a criança. Tudo isso fica registrado no nosso subconsciente, constituindo um trauma terrível, né? Assim, os primeiros conflitos e as primeiras memórias erradas podem vir da vida intrauterina ou do dia do parto, sendo isso uma situação até comum, né? Então, vale muito a pena que a gente reflita a isso como um alerta, né? Então, assim, muitas vezes no ciclo familiar também ocorrem conflitos, né? Então, muitas vezes, algumas situações se repetem de geração em geração. Então, o câncer de mama, o divórcio com a mesma idade, a falência. O que nos leva a pensar que essas memórias erradas também podem ser transmitidas de pai para filho, de mãe para filha. E vários elementos podem sustentar e até mesmo explicar a tese do ciclo familiar de conflitos, né? Em primeiro lugar, a hereditariedade que provém dos seus pais e, claro, através dos seus antepassados, através do DNA. Também não se deve esquecer a educação dada pelos pais, que transmitem assim às crianças todos os valores, crenças e medos que eles têm, né? Eles tentam fazer o melhor pela gente, mas muitas vezes acaba passando o que tem neles. E que nem sempre é tudo muito bom. Mais pra frente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte genética, que também influencia muito, tá? Mas assim, o que é mais importante hoje é que a gente se analise. Quais são os ciclos que vêm se repetindo em nossas vidas, de forma cíclica? Quais são esses ciclos? Vale a pena a gente fazer o Ho'oponopono para isso. Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos para que a gente possa pedir para a nossa criança interior se desapegar desses ciclos que se repetem e que cada vez mais se tornam graves e dramáticos em nossa vida. Minha querida criança interior, agora eu vejo você. Sinto muito por não ter te reconhecido antes. Me perdoe, por favor, por todas as memórias que criaram problemas em minha vida. Eu te perdoo, minha querida criança interior. Eu já gosto muito de você. Eu te perdoei completamente. Era a minha maneira de vê-la que estava errada.
Você é boa exatamente como você é. Eu te perdoei e você também me perdoou. Eu te amo muito e você me ama também. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Já não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Eu oro pela limpeza incessante das memórias que nos causam problemas. Oro pela sua felicidade, minha criança interior. A sua paz é a minha paz. Eu e você somos um, alinhados à divindade numa unidade de 3. Pai, mãe e filho, todos em um. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Que esta prece limpe, purifique e liberte todas as memórias, energias, vibrações e bloqueios negativos e transmute essas energias indesejadas em uma luz pura. Está feito. Neste momento, vamos agradecer pela oportunidade de termos a consciência que o Ho Oponopono nos traz, que tudo na nossa vida é questão de escolha e que podemos ressignificar os fatos que têm ocorrido e nos transformar em luz, em instrumentos de paz, de harmonia e de prosperidade. Muito obrigada, gratidão, namastê. Está feito.